Hanukkah é uma festa importante no calendário bíblico judaico, e nós celebramos essa festa tão importante com entendimento, né, irmãos? Nós celebramos com entendimento. O que é entendimento? É entendendo o significado da festa, entendendo o quanto é importante celebrarmos essa festa. E eu sei que muitos estão celebrando outras festas hoje, né? Mas nós estamos celebrando a festa bíblica judaica, a qual tem, dentro dela tem um conteúdo que nos interessa. Dentro dessa festa tem um conteúdo que fortalece a nossa fé, amém? Que fortalece a nossa vida espiritual, o nosso homem espiritual. Então, tudo aquilo que fortalece o nosso homem espiritual, o nosso espírito, tudo aquilo que nos aproxima do Senhor é bom. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor é negativo, então nós precisamos descartar. Nós estamos no Brasil, é claro, e existem muitas festas no Brasil. O Brasil é um país festeiro, né? Então, dentro do calendário existem algumas festas, e não por egoísmo, né, irmãos? Não por egoísmo, mas muitas dessas festas, elas não nos interessam, né? Elas não têm, nós não temos interesse em celebrar essas festas. Vou citar uma como exemplo, que é a festa que é comemorada no mês de junho, a festa chamada São João. Então essa festa, ela não me interessa. Eu não tenho nenhum interesse em celebrar essa festa, né? Não tenho, porque ela não vai somar em nada na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. E posso te dizer que existem outras também no Brasil, que também não me interessa. Eu creio que não interessa a vocês também, porque elas também não fortalecem o nosso homem interior. E a Bíblia nos fala que é uma luta do nosso espírito com a nossa carne, né? Então há uma guerra, nossa alma, né, juntamente com a carne, que nessa hora a carne a alma, ela fica do lado mais forte, né? Nós somos compostos de espírito, porque nós somos homens e mulheres espirituais ou espiritual. Então nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então nós reconhecemos Deus, então o nosso espírito está vivo. Quem não reconhece Deus, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem um relacionamento com Deus, ele vive o contrário. Ele não vive espírito, alma e corpo. Ele vive o quê? Corpo, alma e espírito. Porque a prioridade de alguém que não tem um relacionamento com Deus, a prioridade dele é carne, né? Então é uma lição para nós. Quem tem um relacionamento com Deus, quem tem comunhão com Deus, é o contrário. Ele é espírito, ele é o homem espiritual, porque ele tem um relacionamento com Deus. O espírito dele está vivo. Então a festa, vou ler um trechozinho, um relato sobre a festa. É sempre importante falarmos de Hanukkah ou Chanukah, como seja, já que celebramos. Por volta de 200 antes de Cristo, né?
houve uma revolta do judeu contra os gregos, porque na época era a Grécia, eram os gregos quem dominava, né, o território. Então houve uma revolta, eles se revoltaram, os judeus se revoltaram contra os gregos que dominavam a região. Essa revolta aconteceu pois eles queriam impedir que os judeus praticassem a liturgia dadas por Deus, dentre elas a circuncisão, a guarda ao sábado, né, que começa hoje, já estamos em Shabat, a leitura e a prática da Torá, com a punição de morte para quem descumprisse essa ordem. Então, entenda o tempo em que foi gerado essa festa. Foi um tempo em que o povo de Deus estava sendo o quê? Perseguidos. Tá, irmãos? O povo estava sendo perseguidos. Você pode até dizer que não existe, mas no Brasil existe perseguição ao cristianismo protestante, né? E nem só o cristianismo protestante. Existe perseguição, tá? Existe preconceito, é uma forma de perseguição, irmãos, tá? De você, por ser um cristão, por incrível que pareça, existem algumas empresas que não aceitam, tá? Existem alguns meios da sociedade que você não vai ser jamais convidado, porque você é um protestante ou porque você é um cristão. Tá, irmãos? Então, por estarmos no Brasil e acharmos, o Brasil uma bênção, uma maravilha, talvez você não saiba de muita coisa que acontece já no Brasil já há muito tempo. A discriminação e a perseguição disfarçada. É como o preconceito, tá? Com os negros, por exemplo. Tá, irmãos? A mesma coisa. É disfarçada, ela é escondida. Você não vê facilmente. Só quando há um escândalo que sai na mídia ou alguma coisa assim. Mas existe uma certa perseguição ou preconceito por parte de algumas pessoas, de um povo, tá? Que tenta separar as pessoas, que tenta separar o povo. Então Deus criou as pessoas para que elas vivam em comunhão, independente até de país, tá? Independente de país, Deus ele quer que todos vivam em comunhão, independente da cor ou da crença. E é algo que nós precisamos entender também. Quando nós desrespeitamos uma pessoa por ela não ser brasileira, ou por ela crer em outros deuses, quando nós desrespeitamos, nós estamos pecando. Tá, irmãos? Nós não devemos desrespeitar as pessoas porque elas não creem no mesmo Deus que a gente crê, porque elas não são do país que nós somos, porque elas não pensam como nós pensamos, né? Nós não podemos desrespeitar as pessoas por isso, até porque cada uma pessoa pensa de uma forma, né, irmãos? Cada um tem o seu pensamento. E aí, nessa época, o povo judeu estava sendo dominado pelos gregos. Era eles quem comandavam. Mas eles tentaram proibir o povo de adorar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, as leis de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que vem para tentar neutralizar a vontade de Deus, a palavra de Deus em você, fuja, porque é laço. Fuja porque, né, que nos perdoe os gregos, né? Fuja porque é os gregos querendo dominar. É só uma brincadeira, tá, irmãos?
com os gregos. Mas fuja. Ou, vou inverter agora, é o pecado querendo entrar na sua vida. Porque isso foi desde o início. Cuidado, porque aquilo que vai entrando sorrateiramente na tua vida, e que alguém chega, seja por proibição, você pode estar desempregado passando fome. Passando fome. Se alguém pode te dar um salário através do teu trabalho, mas que você precisa negar a sua fé, ou que você precisa negligenciar a sua fé, continua passando fome. Continue passando fome. Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Amém? Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Isso está escrito lá no Salmos de número 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão mais hebraica diz de nada, acho que na Torá, o Senhor, o Yahvé, ou o Eterno, é o meu pastor, pois de nada tenho falta, ou nada, de nada eu tenho falta. Ou por isso, por Ele ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Mas somos seres humanos, né, irmãos? Nós somos humanos e por isso nós sentimos algumas faltas, né? Infelizmente. Então, eles começaram a proibir e o povo se revoltou. Só que, irmãos, escravo, para conseguir vencer os seus opressores, sabe, o exército grego, o governo grego da época, era um povo treinado, e por esse motivo mantinha o povo de Israel escravizado. Era porque os gregos eram um povo forte, era um povo preparado. Mas eu quero te dizer uma coisa importante: quem vai contra o Senhor? Então aquele povo se revoltou. Ao conter a revolta e subjugar os judeus, os gregos decidiram construir um altar no templo. Eles conseguiram sacrificar, tá, ao deus Zeus ou outros deuses lá. Eles sacrificaram animais impuros no templo. E um dos animais impuros é o porco, tá? Para o judeu. Então eles sacrificaram o porco. Uma forma, irmãos, uma forma de tentar mostrar para o povo judeu que não tinha nenhum problema sacrificar um porco no altar. Eu estou falando aqui um pouquinho de história. Você não vai encontrar essa história na Bíblia. Você vai encontrar isso naqueles livros chamados livros apócrifos, né? Tem lá o livro de Macabeus. E aí tem aqueles 7 livros, né? E aí no livro de Macabeus tem a história dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Então, era para mostrar, ou para tentar mostrar para o povo judeu, que eles poderiam muito bem sacrificar o porco, né? Era um animal que serviria para ser sacrificado. Alerta, irmãos, para os dias de hoje, tá? Então, era fazendo sacrifício de animais que não eram sagrados, e assim fizeram uma grande ofensa ao povo de Israel, que se revoltou, e iniciou-se ali uma grande guerra, o grego contra o judeu. E de forma milagrosa,
para resumir, de forma milagrosa, o exército de Israel venceu o exército grego. Eu li uma matéria, uma certa vez, falando de quem era como era composto esse exército judaico. Quem eram os soldados, né? E nos conta que eram anciãos, eram velhinhos, tinha até velhinhos no meio desse exército. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor falou para o seu povo em meio a essas batalhas: nessa luta ou nessa peleja vocês não terão que pelejar. Até hoje, irmãos, as nossas lutas é o Senhor quem peleja por nós. O Senhor é os nossos olhos, o Senhor é os nossos ouvidos, o Senhor é quem vê o que está diante de nós. Quantos livramentos de morte o Senhor te deu, o Senhor me deu? Quantos que nós nem vimos? Nem vimos. Eu lembro que, um exemplo, que eu estava em uma certa região aqui da cidade, e teve não foi um tiroteio, mas teve umas pessoas querendo matar, né, tirar a vida de outras, e foi muito tiro. E eu estava próximo do local, e uma das vítimas, que na verdade não foi vítima no sentido de que não pegou nenhum tiro em ninguém, mas uma das vítimas correu em direção a mim, e o rapaz atirando, e eu só vi assim, o sol estava quente, eu só vi a arma assim, aquela arma cromada, e os pipocos. Eu falei: meu Deus do céu. Então, para o lado que eu estava, tinha muita gente do lado que eu estava, né? Tinha muita gente. E assim, não pegou em ninguém. E eu tenho quase certeza que Deus botou a mão ali para que aquelas balas não pegassem em ninguém, porque foram muitos tiros para o lado do povo, né? Tinha gente, as pessoas estavam no meio do povo, da multidão, e normalmente acertam em alguém, e graças a Deus não pegou em ninguém. Eu só fiz me abaixar assim, dizer misericórdia, e dizer: Deus, tem misericórdia, né? E as pessoas em desespero, eu estava só assim, não tinha ninguém da minha família comigo. Então, livramentos, a gente não vê. Aquelas balas foram desviadas com certeza. Deus livrou muita gente de serem mortas ali naquele dia. Foram muitos tiros. Então, irmãos, Deus ele peleja por nós, Ele luta por nós. E assim foi naquele dia. Eles venceram aquela batalha. Aí tem a Hanukkah, né, de 9, que é o candelabro de 9 hastes. E dali, é 9 porque uma é central, uma simboliza o Espírito Santo, Deus, e as 8 simboliza os 8 dias que o óleo queimou, um óleo que não era, um óleo que dizem ser suficiente apenas para um dia, ou mais pouca coisa, e esse óleo ele queimou por 8 dias. Né? Então, daí vem, a Hanukkah vem, e esse simbolismo tão poderoso, né? Então, para que os irmãos entendam a importância de assumirmos uma posição, irmãos, de assumirmos uma postura, de tomarmos o nosso lugar no mundo espiritual, tá? O lugar no mundo espiritual é um lugar secreto, é um lugar em Deus, é um lugar que está você e Deus, e você não se preocupa, né? Você não se preocupa.
Nós estamos chegando ao final desse ano de 2022, que na verdade nós estamos em 2782, né, irmãos? E esse calendário que nós vivemos aqui no Brasil, que conta só de Cristo para cá. Então, essas festas, além de Hanukkah, elas nos ensinam a tomarmos uma posição no mundo espiritual, uma postura, a entendermos quem somos, tá? A refletirmos. Em Hanukkah, nós refletimos. E um ponto que nos chama a atenção é a questão da revolta. Nós hoje precisamos ser revoltados, né, como diz aqueles irmãos que nós conhecemos. Nós precisamos ser revoltados contra a impunidade, contra o pecado, contra tudo aquilo que tenta tirar Jesus da nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo no mundo e um tempo muito complicado, onde tudo é para tirar Deus de você. E eu estava ouvindo uma pastora muito conhecida no Brasil hoje, eu ouvindo algo dela hoje, ela falando, tudo que o diabo vai fazer para tirar de você é o seu tempo com Deus. Porque se o diabo conseguir tirar o seu tempo com Deus, ele já conseguiu 90%, porque você sem tempo com Deus, já era o seu relacionamento com Deus. Então, se você não tem relacionamento com Deus, você também não vai ser guiado por Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai pensar como Deus. E aí, eu vou falar o nome dela, porque ela é muito conhecida, a apóstola Valnice Milhomes. E ela, eu só ouvi isso dela hoje. E algo que me passei o dia analisando, né? Se o diabo consegue tirar o seu tempo, porque é projeto dele, vai derrubar a pessoa, né? Sem relacionamento, o que você vai entender do que Deus fala contigo se você não tem relacionamento com Ele, se você não o conhece, tá? Então, muito cuidado. Então, precisamos ser revoltados, irmãos, revoltados contra o pecado, tá de olhos bem abertos, tá? Bem abertos, para que nada venha, irmãos, nos tirar. Abre a tua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Aqui nos mostra um alerta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo 8, versículo 34. Era um alerta para que o povo não perdesse o foco, não perdesse a visão. Porque hoje em dia, as pessoas, elas perdem a visão, o foco em Deus, por bobagem. Por bobagem, elas deixam de servir a Deus. A gente vê pessoas deixando de servir a Deus por probleminhas. E aqui o apóstolo Paulo nos alerta, o versículo 34. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pode, ou pede, né, irmãos? E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo?
Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras, né? Por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro, e somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Entenderam? Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos o Salvador, nós temos o Todo-Poderoso, nós temos o Protetor, o Cuidador, o Rei. Mas muitas das vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos filho pródigo. Lembra do filho pródigo, a história do filho pródigo? Está lá comendo as migalhas, o resto que os porcos, né, que caía fora ali do, né, eu conheço como cocheira, cocheira, né? Cocheira, né? O resto que caía da cocheira é que ele aparava para comer, mas ele sabia que o pai dele tinha muitos bens, ele sabia que o pai dele era um homem forte, poderoso. Ele sabia que o pai dele tinha tudo o que ele precisava. Até porque a figura paterna, vocês aqui, todos aqui que são, né, pais e filhos, sabem que a figura paterna sacerdotal, ela mostra poder, autoridade, mostra alguém provedor, alguém que provê. Mesmo querendo, tá, irmãos, né? Alguns movimentos vindo contra isso, nos dias que nós estamos vivendo, contra a Bíblia, não existe alguns movimentos, né, que tira o homem como sacerdote, e eu lembro que existiu um projeto, um certo ano aqui no Brasil, existia um projeto de governo, que dizia que o chefe da casa era a mulher, e não o homem. Eu não sei se vocês sabiam disso. Olha só o tamanho da aberração. Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver o vídeo da pessoa, da autoridade do país, na época, falando: a autoridade da casa é da mulher. Né? A Bíblia não diz isso, né, irmãos? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não. Então isso é algo, movimentos indo contra você. Porque se uma mulher que não tem noção, ela vê, ela ouve isso, ela vai dar testa com seu marido dentro de casa e vai dizer: olha, eu sou autoridade, e você é que vai ter que me obedecer. E aí já entra a Bíblia nisso aí, que quem não conhece a história, procure conhecer, a história de Acabe e Jezabel, né? Quem não conhece, procure conhecer. Em que Acabe era o chefe, Acabe era o rei, mas quem mandava em tudo era Jezabel. Inversão de valores. É o que o diabo tem tentado colocar na tua cabeça e na minha cabeça, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então,
Se nós não temos cuidado, nós santificamos o profano e falamos: pronto, agora é santo, agora adore, porque isso aconteceu, tá? Nós vamos abrir, abra a sua Bíblia comigo lá no livro, volta um pouquinho lá para Êxodo, capítulo 32, nós vemos uma inversão espiritual, diabólica, porque quando alguém chega para o Salvador, alguém chega para o Salvador e diz: você não me salvou, você não me salvou. Eu creio que todos aqui também conhecem a história do povo hebreu, da saída do povo do Egito. É uma história conhecida mundialmente, uma história bíblica real. Êxodo capítulo 32. Moisés, o líder da época, o líder maior, foi para o monte falar com Deus, orar, buscar a direção de Deus para o povo, para orientar o povo, para direcionar o povo. Mas, segundo os que ficaram, Moisés estava demorando. Precisamos ter muito cuidado com essa questão de pressa, porque foi assim que o Saul, lá no primeiro livro do profeta Samuel, nos mostra que Saul também, porque o profeta Samuel se atrasou, ele também fez o que não deveria. Ele sacrificou no lugar do sacerdote, sendo que apenas o sacerdote Samuel poderia sacrificar. Então, vamos lá. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão, que é o líder que ficou, e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Olha só. Portanto, faça para nós o quê? Deuses que vão na nossa frente, né? Faça para nós deuses, bem claro. Eu não sei o que é que diz na tua versão aí, mas a minha versão diz: deuses eram pessoas que serviam a Deus, eram pessoas que tinham uma aliança com Deus, mas elas estavam decididas a servirem, a seguirem os deuses. Não eram pessoas inocentes, eram pessoas que tinham entendimento, mas o diabo, ele trabalha de uma forma tão sorrateira, que ele consegue fazer com que as pessoas troquem a água limpa pela lama. Porque a própria palavra nos diz, se eu não me engano, o Tiago aqui fala, se eu não me engano, ou é Paulo falando a Timóteo, eu não lembro nesse momento, que o cão volta ao vômito. Quem falou? O cão volta ao vômito. Mas alguém fala lá no Primeiro Testamento, não lembro quem. 2:22. Segundo livro de Pedro, 2:22. Segundo o evangelista Geraldino. Por isso que é bom ter Bíblia ambulante assim. Então, irmãos, é como diz esse versículo, né? O cão volta ao vômito. O diabo, ele faz com que as pessoas fiquem cegas a tal ponto que não conseguem enxergar. E aí Deus, onde o profeta Isaías fala lá no capítulo 5, aí daquele que confunde a luz com as trevas, e as trevas com a luz, o bem com o mal. Aí daquele. Então nós precisamos ter cuidado, porque como eu falei no início, nós temos
O nosso Deus, Ele é poderoso o suficiente que Ele é os nossos olhos, Ele é os nossos ouvidos, Ele peleja por nós. O Espírito Santo, Ele está para isso, para nos orientar. O Espírito Santo, que é a pessoa de Deus representada em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus se manifestando em nós. E Ele tem todo esse cuidado de ver. E aí o nosso tempo, né, irmãos, muitas das vezes, ele é tão corrido, né, que a gente não tem tempo. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com o filho pródigo. É alguém que tem uma rotina, é alguém que tem uma atuação até ministerial, é alguém que tem compromisso espiritual, mas é o chamado filho pródigo dentro da casa do pai, né? É o filho pródigo dentro da casa do pai. Ele está dentro da casa do pai, mas ele, ao mesmo tempo, ele frequenta a igreja, mas ao mesmo tempo ele está longe de Deus. Você entende isso? É o chamado filho pródigo na casa do pai. E aí a gente precisa estar muito atento a isso, porque a rotina ela precisa ser diferente. E eu sempre passava isso até hoje eu passo para as pessoas. Você é acostumado a fazer uma manhã de jejum? Aí você vai ficar anos e anos só fazendo um jejum de uma manhã? Você nunca vai tentar jejuar o dia? Isso é só um exemplo para vocês entenderem do que é rotina. Tá, irmãos? Você tem costume de orar apenas... Olha, é sagrado, meus 10 minutos com Deus diário é sagrado. Mas aí entra ano e sai ano e você só ora isso? Você não pensou, nunca pensou que você pode passar a orar meia hora por dia? Ou ter uma experiência diferente? Eu ouvi um pastor falando uma vez que leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de joelhos. Então, todas as vezes que ele ia ler a Bíblia, ele estava de joelhos. Então, ele leu de joelhos. Acho que leu 60 e poucas vezes na época. E algumas vezes ele leu de joelho. Ele tinha que estar ali. Era desafio pessoal. E se você não tem desafio pessoal, se você não se desafia, se você não diz, olha... Jejuei 2 vezes essa semana, mas essa semana que vem eu quero jejuar 3. E depois eu vou jejuar 4. Até o final do ano eu quero tirar 3 dias seguidos. Isso é só exemplo, tá, irmãos? De você se desafiar. É só exemplo. Eu estou falando do jejum, mas você pode ir para a leitura da Bíblia. Você pode ir para a meditação na palavra, de outra forma, não sei, aquilo que Deus te direcionar com entendimento de Deus divino, com direção divina. E aí vamos continuar no capítulo 32, versículo 2. Arão lhe disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Aqui nós vemos um problema sério. Nenhum líder. Moisés subiu ao monte e deixou Arão, e Arão entrou nessa. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um balde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel,
Estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. É muita cara de pau, né, irmãos? É muita cara de pau. Independente do erro que ele esteja cometendo, ou que alguém esteja cometendo, mas pelo menos fala a verdade, né, irmãos? Pelo menos diga: olha, eu sei que foi o Deus eterno, o Yahvé, que nos tirou de lá do Egito, mas nós queremos mudar. Foi quando eles fizeram, teve uma época que eles fizeram isso quando eles pediram, no livro 1 Samuel, né? Quando eles pediram um rei, ou seja, o próprio Eterno era o seu rei, o próprio Deus era o rei daquele povo, eles tinham tudo, porque o Rei dos Reis dava tudo o que eles precisavam. Mas aí eles falaram: não, falaram para Samuel, né? A gente quer um rei também, porque todos os povos da terra têm um rei. Só nós que adoramos. Olha que cabeça, né? É só nós que temos o eterno. Nós queremos um rei que nos governe. Olha que situação. Sendo que o rei, você trabalhava, você plantava, quando estava lá, vou citar o exemplo do milho, né? Você não vendo a hora de tirar aqueles milhos para assar, aí você não vê, hein? Você não vê a hora de assar milho, aí chega o rei e diz: estou precisando desses milhos aí, leva. Então, mesmo assim, o povo fez a opção de ter um rei. Não queriam mais Deus como rei deles. Nós queremos ser governados, né? Nós queremos um rei que nos governe. Ou seja, nós queremos um rei que nos escravize. Nós queremos ser escravizados. Era isso que eles estavam dizendo. E a gente percebe que nos dias de hoje tem pessoas assim, que elas amam ser escravizadas. Nos dias de hoje nós vemos que tem pessoas que elas não têm desejo, elas não têm visão de serem cabeça, elas querem ser cauda mesmo. Entende, irmãos? Então nós precisamos ter bastante cuidado. Voltando para o que se fala e se fazem para tentar neutralizar você, para tentar neutralizar o evangelho em você, a gente precisa ter muito cuidado, porque nos dias que nós estamos vivendo estão santificando coisas, né, ou profano, e estão dizendo para você que é santo. Estão querendo santificar, assim como o bezerro de ouro, né? Então construíram o bezerro e falaram: não, isso aqui foi ele que nos tirou do Egito, foi ele que nos trouxe até aqui. Mas que falta de vergonha, né? Que falta de vergonha, que falta de postura, de ética de pessoas responsáveis. Até parece coisa de criança. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Tudo aquilo que quiser tirar o teu foco de Cristo é demoníaco, tá? Tudo aquilo que quer tirar o teu foco de Cristo, tudo aquilo que quer tirar a tua atenção de Deus é demoníaco, não tenha dúvida. Tudo aquilo que vai te puxando e te distanciando de Deus. E vou te dizer uma coisa: todo cristão de ética, de boa índole, que frequenta uma igreja, que passa a se distanciar, a não frequentar a igreja, ele vai perdendo a visão e sendo contaminado pelo mundo, e pensando como o mundo, tá?
e pensando como o mundo. Então precisamos ter bastante cuidado com isso, porque tem também aquela nova onda que para servir a Deus não precisa congregar, e a Bíblia não diz isso, tá? O apóstolo Paulo sempre mostrava para o seu povo, que é uma base para nós hoje, que as pessoas precisavam congregar, as pessoas precisavam viver como corpo, porque corpo vive junto. Não existe uma perna no Brasil e outra na China, né, irmãos? Para ser considerado um corpo, ou existe, ou para ser considerado membro do mesmo corpo, não acho que exista, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com as inovações, com tudo novo que vem, irmãos, dizendo que é santo e que na verdade é profano. Muito cuidado, mas esteja muito atento mesmo. Movimentos, isso há de várias formas. Isso para que você não se assuste, desde movimentos até canções, até músicas. Canções que diz que é para louvarem a Deus é mentira. Tá? Mentira. Canções que vêm rolando por aí, olha, passa aí por um monte de esgotos, e aí vem cair dentro da igreja. Entende, irmãos? Então, é isso que a gente precisa estar de ouvido bem aberto, e de olhos também bem abertos, para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje. Eu não sei se você vive tão ligado, no sentido de perceber o que está acontecendo no mundo, na terra. Meus queridos, quando Deus, diz que o diabo, ele desceu para a terra, e está com uma fúria gigantesca para acabar com a sua vida, para acabar com você, não apenas como ser humano, como imagem e semelhança de Deus, mas também como alguém que está representando o reino de Deus aqui. E é onde vem aquela questão: não importa como você esteja, importante é você reconhecer quem você é, porque o filho pródigo reconheceu. O filho pródigo simplesmente falou: quer saber? Eu vou arrumar minha mala e vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu tenho tudo. Lá eu tenho tudo. Entende? Então não importa como as pessoas estejam nesse momento. Importa elas reconhecerem que elas têm um Deus que faz com que elas não possam até estar com fome, e elas poderem dizer: eu tenho o Senhor que é o meu pastor, o eterno Deus. Eu estou com fome, mas o meu espírito está alimentado, de nada eu tenho falta. Amém? Porque Ele é tudo para nós. Deus é tudo que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos bendizer o nome do Senhor. Pai santo, Pai querido, eterno Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu não mudou, Tu és o mesmo, e nós entendemos isso, nós confiamos na Tua palavra. Tua palavra não volta vazia. Passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. Então tudo que Tu falaste, Senhor, na Tua palavra vai acontecer, está acontecendo, aconteceu. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, e Te peço, Senhor, nesse momento, ó Deus, que o Senhor tome a Sua noiva, a Tua igreja em Tuas mãos. Manifesta a Tua bênção sobre a Tua igreja, a Tua proteção, o Teu cuidado. Estamos vivendo, Senhor, em um tempo difícil, dias maus nós estamos vivendo, são tempos difíceis e trabalhosos, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A Tua palavra diz, Senhor, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós
segundo a tua palavra, nós confiamos em ti, nós descansamos em ti, pedimos a tua proteção, o teu cuidado para a tua igreja, para a tua noiva, que sejamos guardados nesse tempo difícil, que não venhamos negar, ó Pai, que não venhamos negar, que venhamos aprender com o que o apóstolo Pedro passou, o que ele viveu negando Jesus, que venhamos aprender com isso, Senhor. Pai, tem misericórdia da tua noiva, tem misericórdia da tua igreja, fortalece a tua noiva nesses tempos difíceis, ó Pai, para a glória e honra do teu nome. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te agradecemos pela tua presença, meu Deus, que onde essa palavra estiver chegando, ó Deus, que haja transformação, que haja transformação, que haja transformação na casa, que haja transformação no ambiente, que haja transformação na família. Amém. Em nome de Jesus, Pai, bendizemos o teu nome que é sobre todo nome e te agradecemos nessa noite por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.